Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui no canal que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz análise completa sobre esse rate, tanto na parte do modelo de negócios para entender o que ele faz, como ele ganha dinheiro, seus riscos, como também na parte da análise fundamentalista, onde a gente entra no preço do rate para ver se faz sentido ou não a gente estar adicionando a nossa carteira de investimentos. E o rate que a gente vai fazer a análise no vídeo de hoje é o Service Property Trust, um rate lá dos Estados Unidos que é focado na parte de hotelaria, mas que nessas últimas quase 2 décadas vem diversificando um pouco seu portfólio para a parte de propriedades comerciais. Se essa é a primeira vez que você está chegando por aqui, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos tanto no Brasil quanto na Irlanda e como sempre aqui eu trago para vocês uns slides que a gente vai entrar agora para poder mostrar a apresentação para vocês. Entrando aqui no nosso slide, vamos começar então o nosso vídeo. Primeiro, dessa vez eu não escolhi esse rate de forma aleatória. Eu entrei no Google e pesquisei aqui sobre rates que são conhecidos, que vocês poderiam se interessar. E eu cheguei nessa matéria aqui que tinha os 5 melhores rates fundos imobiliários americanos, apesar de não serem fundos imobiliários, tem diferença. Mas é mais ou menos parecido com os fundos imobiliários do Brasil, né? Só que lá dos Estados Unidos. E aí, nesse caso aqui, eles traziam como uma das possibilidades, na verdade a segunda lá da lista, o Service Property Trust, que tem o ticker SVC na Bolsa de Valores Americanas. E aí, eles traziam que tinha o desempenho do rate nesse ano, né, que era 42,1%, a gente vai entrar mais a respeito. O preço que ele estava sendo cotado na hora da matéria, né, 8,41, a gente também vai fazer uma análise sobre isso. E aí, eles estavam falando justamente nessa matéria que esse rate era um dos melhores rates, né, que a gente tinha como opção para investir agora em agosto. E aí, o que é que acontece? Desculpa, em setembro. E aí, o que é que acontece? Eu peguei essa matéria e trazer aqui, destrinchar para vocês um pouco mais sobre esse rate e falar um pouco da minha opinião para ver se realmente faz ou não sentido a gente adicionando esse rate à nossa carteira, se essa matéria realmente está correta, né? E aí, como sempre, eu trago um resumo da apresentação aqui, a gente vai entrar no modelo de negócios, como eu falei, né? O que é o rate, estratégia, como ele lucra, diversificação, risco de se investir nesse rate. E na parte da análise fundamentalista, a gente vai olhar o preço médio do rate, o lucro, dívida livre, dividend yield, e aí no final a gente dá a nossa opinião para ver se vale ou não a pena a gente estar investindo nesse rate. Como sempre, antes da gente começar aqui, eu só vou pedir para vocês deixarem o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, principalmente se você se interessar aí por mais conteúdos como esse, né, fazendo análise de rates, para que você possa conhecer mais sobre esses rates e poder decidir se vai ou não estar investindo, adicionando eles à sua carteira de investimentos. Entrando aqui no modelo de negócios, vamos falar um pouco mais sobre o que é esse rate, né? O Rate Service Property Trust, também conhecido como SVC, né, que é o ticker da Bolsa de Valores, se concentra principalmente em investimentos em propriedades comerciais e hoteleiras lá dos Estados Unidos. E aqui é uma das fotos de uma das propriedades deles, né? Eles têm várias. Essa daqui é de Wilmington, e lá acho que é Illinois, né? E ele acho que é Illinois. E aí eu trouxe essa propriedade, é uma das melhores propriedades deles. E aí vamos contar um pouco aqui da história dele, né? O Service Property Trust, ele foi fundado em 1960, mas naquela época ele ainda não estava enquadrado no perfil de rate. Isso porque só foi liberado na década de 90. E aí ela é uma das empresas mais antigas do setor de rates, porque ela começou lá atrás, né? Apesar de ainda não estar aberto, ela já estava investindo em propriedades hoteleiras. Ao longo de sua história, ela passou por várias mudanças e evoluções. Originalmente, a empresa se concentrava principalmente em investimentos em hotéis, mas ao longo dos anos diversificou seu portfólio para incluir uma ampla variedade de propriedades imobiliárias comerciais, como escritórios e centro de varejo. Isso é muito em linha com aquilo que a gente já conversa aqui há bastante tempo, que é você não depender de apenas uma fonte de receita, né? O setor imobiliário focado em hotelaria, ele é muito dependente do turismo. Então, quando o turismo tá bom, perfeito, você tem muita gente chegando naquele local, mas quando o turismo tá ruim, é péssimo pro rate. Você tem uma divergência muito grande do seu lucro. Então, para evitar isso, é melhor que você diversifique um pouco o seu portfólio. No caso deles, eles botaram a parte de escritórios comerciais e centros de varejo. E a gente vai avaliar um pouco aqui do perfil desses portfólios para ver se faz sentido ou não. E aí, só para trazer aqui para vocês, eles têm 221 hotéis que totalizam 37.777 aqui tá chaves, né? Que é uma referência para quartos. Então eles têm quase 38 mil quartos e um total de investimento de 6,1 bilhões no setor de hotelaria. Já nos outros, né? Todos os outros, tem 163 ambientes, né? Espaços, totalizando 13,5 milhões de square feet, né, que é pés quadrados, e um investimento de 5,1 bilhões, totalizando então 984 propriedades, isso mesmo, e um investimento de 11,2 bilhões. Qual a estratégia desse rate, né? Como é que eles pensam e se estruturam para poder ganhar dinheiro, para poder investir nessas propriedades? A principal estratégia interna do crescimento é aplicar a estratégia de gestão de ativos para auxiliar os operadores dos hotéis a melhorar o desempenho e a receita operacional das propriedades hoteleiras. E aí, só para explicar que eles têm dois tipos de estratégias que eles
mostram lá no seu relatório, um é focado na parte interna, outro na parte externa. Na parte interna, esse ponto em específico aqui, basicamente eles pegam todos os seus hotéis e eles vão tentando arrumar formas de treinar seu pessoal, melhorar os ambientes, tudo isso para que economize ali dentro e aí gerando um maior desempenho por cada propriedade. E aí eles gerenciam ativamente a sua carteira de locação líquida, engajando em discussões de renovação antecipada de contratos de locação para manter a ocupação e aumentar a renda do aluguel. Monitorando a solvência dos nossos inquilinos, né, da galera que está alugando para eles, e identificando as oportunidades de reciclagem de ativos. E esse segundo ponto aqui da estratégia interna dele se caracteriza basicamente pelo que eu acabei de explicar. A parte de hotéis, ela depende muito de turismo. Então, para que eles tenham um fluxo de caixa constante, eles preferem dar um certo desconto para que esses inquilinos acabem renovando com eles por períodos mais longos, né? Então eles vão estendendo. À medida que o contrato vai chegando no seu final, eles vão renovando já antecipadamente e dando esse desconto para conseguir manter esses aluguéis, esse fluxo de caixa constante. Já na parte de estratégia externa, né? Que é a estratégia de crescimento externo, é definir por políticas de aquisição, disposição e financiamento que são estabelecidas por um conselho de curadores e podem ser alteradas pelos mesmos a qualquer momento, sem necessidade de aprovação dos acionistas. Então, basicamente, eles têm um grupo de diretores que se reúnem e vão definir, nossa estratégia de aquisição, de financiamento é basicamente essas daqui. E aí, em algum momento, se eles acharem que não vale mais a pena ou que o cenário mudou, eles podem simplesmente mudar, sem necessariamente ter que ir aos acionistas, explicar e tudo mais. Qual é a localização dos imóveis, né? Eles têm vários imóveis, como eu mostrei para vocês, mas como vocês podem ver aqui, o top 10 está basicamente todo nos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, eles têm alguns outros imóveis que ficam em Porto Rico e também no Canadá, mas é uma parte muito ínfima, não chega a ser quase 5% do portfólio. Então é uma coisa muito pequena, a gente nem considera tanto assim, mas eles já estão tentando também trazendo para a gente uma diversificação geográfica, que isso é muito importante para o rate. E aí, eu trouxe esse daqui novamente da parte de localização para dividir para vocês pelo tipo de serviço e pela localização pelo setor. Pelo tipo de serviço, percebam que eles têm 3 serviços aqui, né? Que é o serviço seleto, que é um serviço mais caro, mais específico. Tem o full service, que eles basicamente entregam todos os tipos de serviço que eles possam oferecer. E tem o extended stay, que é basicamente aqueles que eles vão renovando antecipadamente para poder ter o fluxo constante de caixa. E aí as localizações, essa aqui é a parte mais importante desse slide, né? Percebam que eles têm no subúrbio aproximadamente 50% do seu portfólio. Subúrbio é basicamente as capitais, a parte um pouco mais da região metropolitana. Então, é um local que não é tão caro assim, não é um local que é para classe alta, né? A classe rica. Eles são muito focados, né? 50% praticamente do portfólio está focado na classe média. Aí tem a parte urbana, né? Que são as capitais, e aí está em torno de 25%. Tem o aeroporto, que também é mais para a parte mais rica, que está em torno de 18,3%. Aí tem resorts, small metros e interstate, que totalizam aqui aproximadamente os 8% que faltam para completar os 100%. E aqui eles trazem basicamente o que eu estava explicando para vocês, ó. Upscale, né, que é a galera mais rica. No caso aqui é upscale, né, a galera bem mais rica. Aí tem o upscale, que é a galera um pouco menos rica do que essa daqui. E tem o upper midscale e midscale, que é basicamente entre esses dois aqui. Então, basicamente, eles focam na classe média alta e na classe rica. Nessas proporções aqui, 46,7% na classe média, aí na classe média alta ali em torno de 38,7% e na classe rica em torno dos 15%. E aí, como vocês podem ver aqui, né, eles têm diversas indústrias que estão ali que são relativamente bem conhecidas, né? Burger King provavelmente todo mundo aqui já conhece, MC Theatres, né, que também tem no Brasil vários estabelecimentos deles, Pizza Hut também é bastante conhecida, então eles têm bastante indústrias que estão dentro lá que são bem grandes, bem famosas, que alugam bastante dos seus espaços. Mas percebam aqui no lado esquerdo que eles têm uma taxa de ocupação de 96,1%, o que totaliza praticamente 4% de livre, né, que está desocupado, que poderia ser alugado e aumentar a renda. Mas como eu expliquei para vocês, boa parte disso é hotel, então tem variações aí de acordo com a questão do período que a gente está mensurando. Na parte de expiração dos aluguéis, né? Eles têm 81% dos aluguéis fixados, mas que dentro do contrato já prevê um aumento
de acordo com algum parâmetro. Aí eles têm o percentage rent, que é basicamente o contrato que eles vão aumentando um percentual. Aí tem um vinculado ao CPI, que é o dado de inflação dos Estados Unidos, e apenas 4% é flat, é fixo. Todo o resto, né, todos os outros 96% está, de alguma forma, vinculado a algum tipo de aumento. E na questão da expiração desse contrato, percebam que mais de 80% tá para depois de 2033, né? Até lá é bem pouquinho por ano, né? Cada ano vai aumentando aí um pouquinho. Então não é algo tão preocupante no curto prazo. Pelo menos nesse prazo agora, eles têm bastante fluxo de caixa entrando, né? Pelo menos nos contratos. Distribuição setorial. Como vocês podem ver, tem bastante setores aqui que eles diversificam, mas o principal é o Travel Center. E aqui dentro do Travel Center, lembro que está incluso não só a parte dos aeroportos, como a gente viu, mas também petróleo, né? O local onde você vai lá abastecer o combustível, o posto de gasolina. Tem outras coisas aqui ligadas à parte do setor de viagem. E essa aqui é a principal setor dentro das propriedades que não são as hotelarias. Quais são os riscos de você estar investindo nesse rate, né? Como todos os rates, ele tem flutuações no mercado imobiliário, né? As suas propriedades podem subir, cair de valor, que faz com que ele possa perder dinheiro. Tem dependência do turismo, como a gente vem mencionando e batendo na tecla aqui desde o primeiro slide, que eles são muito dependentes da questão de turismo, e turismo é algo que depende muito de consumo da população. Às vezes a população está querendo até viajar, mas não tem condições de pagar pela viagem. E aí acaba que eles viajam menos, e uma vez que você viaja, normalmente você só viaja depois de o quê? Um ano, né? Uma viagem por mês, normalmente uma viagem por ano que as famílias fazem. E acaba que depois que eles perdem, né, esse contrato com primeira instância com esse cliente, é só daqui a um ano, possivelmente, que ele vai ter o cliente de novo. Então, eles são muito dependentes da parte de turismo. Praticamente 50% da receita vem do turismo. Tem inadimplência dos inquilinos, todos, né? Seja da parte de hotéis ou não. Eles são também... Tem a questão de inadimplência das empresas não conseguirem pagar. Custo de manutenção e reparo, como a gente viu. Hotel não é algo que pode ter simplesmente buraco, paredes feias, então eles têm que manter um custo de manutenção, eles têm que manter tudo bonitinho, tudo organizado. Isso representa um risco deles acabarem tendo um descontrole aí, muita coisa acontecer em todas as suas propriedades, e aí eles acabarem tendo um problema de manutenção e reparo. Alta concorrência, né? Tanto na parte de hotelaria quanto na parte do real estate commerce, né? O e-commerce, que eles são muito focados na parte de propriedades que são muito ligadas à concorrência. A Burger King não quer saber necessariamente de um lugar específico. Eles podem sair de um lugar para o outro se for muito mais barato, se eles verem que tem vantagem. Óbvio que alguns lugares, né, alguns pontos específicos são importantes, tipo shopping center. É muito importante ter uma Burger King lá, mas não são todos. E aí acaba que a concorrência vai afetando as margens do rate. Tem risco de vacância, né? Obviamente que agora mesmo está em torno de 4%. Pode ser que aumente à medida que esses contratos forem passando, né? Se eles não conseguirem renovar. Eles têm uma alta dependência da resiliência da economia americana, já que eles estão muito dependentes de turismo, de um lado, na parte de hotelaria, e da parte das propriedades comerciais, também depende muito de consumação, depende muito do varejo. Então eles têm uma dependência muito forte do setor econômico, da parte econômica dos Estados Unidos estarem alta. Se não tiver, eles vão ser bastante afetados. E a gente vai ver que parte da queda que ele teve foi também por conta disso. A gente já vai mostrar para vocês. E aí tem um aumento da taxa de juros que faz com que as famílias tenham menos acesso a dinheiro e, portanto, acabem consumindo menos. E isso faz com que isso afete bastante esse rate. E, por hora, eu acredito que seja o principal fator que a gente tem que ficar de olho com relação aos riscos dele. E aí, falando da parte dos riscos, né? Esse cara aqui, Michael Gayed, ele é um especialista que a gente trouxe uma live que ele fez uma entrevista para o David Lean Report, e ele fala sobre a questão do fim do mercado imobiliário e que o mundo poderia estar perto, né, à beira de um crash. Se vocês quiserem entender mais, eu vou pedir para o pessoal da edição colocar o link aqui na descrição para vocês poderem assistir. Mas aí, só para vocês entenderem essa questão das taxas dos empréstimos e como isso é importante, percebam aqui que agora, em 2025, eles têm 7,5% já aqui de interest rate que eles têm que pagar num valor aqui que, por hora, não é importante para a gente. O importante aqui é a taxa de juros, que estava na casa ali dos 4,5%, beirando, né, os 5%.
já subiu alguma coisa aqui para 7,5%, já aumentou em 50%. E aqui embaixo eles trazem o quanto isso vai custar na cota em questão de lucro e de rentabilidade por um aumento da taxa de juros. Eles trazem que um aumento aqui de 6,79 custa ali em torno de 33 centavos direto na cota, e 7,79 vai custar 0,38. Então, um aumento aí de 1 ponto percentual aumenta em 5 centavos de dólar, que já ali no custo da empresa, na ação mesmo, né? A rentabilidade que ela vai trazer para o acionista. À medida que esses valores aqui forem sendo renovados, que eles forem sendo estendidos, provavelmente já vai subir para taxas provavelmente ali na casa dos 8%, 9%, e aí vai fazer com que boa parte da rentabilidade do rate sofra, né? Que eles percam ainda parte dos valores lá da cota. Vamos entrar agora na nossa análise fundamentalista, né? Começando, como sempre, pela variação de preço. Perceba que ele custava ali na casa dos 29 em 2018, né? Em setembro de 2018. Aí chegou o crash, caiu para casa dos 5 doletas, né? Subiu para casa dos 15 ali em 21. E aí, à medida que foi chegando perto do fim do ano, entrando agora na análise fundamentalista, como sempre a gente começa analisando aqui o preço da ação. Como vocês podem ver, ela ficava ali na casa dos 25 a 29 dólares antes da época do Covid. E aí quando veio o Covid, teve esse grande crash aqui que bateu quase seus 4 dólares, né? O hotel foi completamente fechado e a parte das propriedades comerciais também não estavam funcionando bem. Então a receita desse rate ficou muito afetada, ela caiu drasticamente. E aí subiu, ficou oscilando aqui, né? Mas na casa ainda dos 15 dólares, aí tá em torno de uns 10 dólares. E aí vocês podem ver aqui mais ou menos do meio de 2021, ela começou a cair novamente, e aí testando aqui a casa dos seus 4, 5 dólares, e aí depois voltou a subir em 2023, quando teve uma reversão lá dos grandes problemas, tudo começou a subir muito agora lá nos Estados Unidos, e aí ela agora voltou a cair novamente, e tá aqui na casa dos 7,68 no dia 21, que é o dia que eu tô gravando aqui esse material para vocês. E aí vamos analisar aqui uma questão do preço sobre lucro do rate, né? A média do preço sobre lucro é 5,56. Nesse exato momento tá aqui em campo negativo, menos 135,25. O que mostra que tá bastante longe aí da média histórica, né? Mas o que é bastante compensado, que a gente vai ver agora na parte dos lucros, que o lucro na verdade tá bem negativado justamente por conta de tudo que tá acontecendo, né? Do setor que não tá realmente muito favorável. Em relação à dívida líquida sobre o PL, né? O quanto que eles devem, quanto tempo eles precisam basicamente juntar para conseguir pagar suas dívidas, a média é de 1,75, e ela já está subindo, porque ela era mais baixa do que isso antes de 2019, mas ela está subindo aqui drasticamente muito por conta de tudo que aconteceu e das aquisições que foram feitas também desde a época ali do Covid, né? 2019 teve muita aquisição, 2020 teve problema de Covid, e aí 2021 até agora ainda não resolveu o esquema do preço sobre lucro, como a gente pode ver aqui, ó, o preço sobre lucro desde 2020 ainda não voltou para casa dos patamares que estava antes, né, de 5,56. Com relação ao dividend yield desse rate, né, a gente pode ver aqui que ele vinha um valor relativamente alto, um pouco mais de 2 dólares lá em 2019, caiu para casa dos 50 centavos. A gente agora está mais ou menos voltando para os patamares de 2020 da época da pandemia. Então, o lucro deles, do rate, ainda não está suficientemente forte ou suficientemente alto para eles conseguirem distribuir parte disso como dividendo, voltar a fazer os grandes retornos que tinham de antes de 2019. Com relação ao payout rate, né, o quanto que ele anda pagando, e aqui é bom porque além do payout, ele também mostra a parte dos lucros líquidos, né, e vocês podem ver que 2020, 2021 teve quedas de lucros significativas aqui, e é justamente isso que está fazendo com que o PL fique negativo, que não consigam fazer um payout tão forte. O payout é essa reta aqui em laranja, né? E aí vocês podem ver que o payout tá bem negativo. Então eles estão bem negativados. É um rate que realmente está passando por problemas. E eu lembro aquela famosa frase do Warren Buffett, né? Que quando as coisas estão passando por problemas, é que normalmente é a hora da gente estar comprando se elas fizerem sentido. E aí a gente vai realmente entrar nessa parte aqui com vocês, né? Cuidado com o que você lê. Nessa matéria aqui, estava dizendo justamente que era um dos melhores rates. A gente viu que somente nesse ano teve uma queda de 10,23. Ele fala que o retorno de um ano, pegando lá de novembro, que teve a grande subida da bolsa, tudo subiu. Mas neste ano o rate está caindo 10,23%. Então, essa queda e todos esses problemas estruturais do rate não quer dizer que necessariamente ele vai quebrar. Mas talvez não seja a melhor oportunidade, a melhor colocação do seu capital
feita essa matéria, queria dar, feita essa matéria, estava passando de informação que eu trouxe lá no começo para vocês. E vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês estão lendo, porque às vezes o que a gente está trazendo aqui ou o que alguém está escrevendo é muito baseado em opinião. Às vezes a pessoa até tem incentivo de fazer com que você compre esse rate porque ela ganha alguma coisa e tal. Então você tem que tomar cuidado com todas as fontes que você está lendo, com todos os materiais de YouTube que você está acompanhando, para realmente ser uma pessoa que tenha propriedade no assunto, que tenha estudo, que tenha feito análises, que realmente tenha uma convicção, uma tese muito bem estruturada. E além disso, é importante que você tenha várias fontes para você poder, então, estudar mais sobre a empresa, entender como ela funciona para poder tomar ou não a sua decisão de investir naquela empresa, né? E esse é um dos principais pontos que eu queria chamar a atenção nessa análise de rates do vídeo de hoje, que é o fato, além de trazer a análise completa para vocês, de comentar que a gente não vai estar investindo nesse rate. Talvez, se a gente passar por uma recessão agora em 2024, feito eu já venho falando em vários vídeos aqui do canal que eu acredito que vai acontecer. Se a gente vier a passar por essa recessão, pode ser que esse rate venha cair ali para casa dos $4 e se bater novamente na casa dos $4, eu vou avaliar para ver se faz sentido ou não estar adicionando esse rate à nossa carteira. Mas até lá, não tenho nenhuma perspectiva de investir nele, ele está com uma dívida muito alta, ele está com um lucro muito baixo. É um setor que, na live que a gente comentou do Michael Gayed, que ele explica lá do setor imobiliário, do mercado do commercial real estate, é um mercado que é muito afetado pela taxa de juros, como a gente comentou, e que está passando por severas dificuldades, com problemas com bancos, com problema de pagamentos. Então não quer dizer que necessariamente ele vai quebrar, que vai ser um ruim investimento, um investimento ruim, mas que nesse momento, para a gente não faz muito sentido estar alocando na nossa carteira de investimentos. E eu aproveito e faço a pergunta para você. O que é que você achou desse rate? Você investe nele, não investe nele? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber muito a sua opinião. Por fim, pessoal, essa foi a nossa análise do vídeo de hoje, né? Como a gente falou, não é um rate que a gente vai estar adicionando na nossa carteira, apesar de ficar ali separadinho dentro dos rates que a gente talvez invista no futuro próximo. Vou ficar acompanhando aqui o que vai acontecendo com esse rate. Se você gostou da nossa análise, não se esquece de deixar aquele seu like. Também se inscreve aqui no canal, porque a gente está sempre trazendo essas análises aqui para vocês, para que vocês possam tomar melhores decisões aí na parte dos seus investimentos. Além de também comentar bastante sobre gestão financeira, de economia, análise de gestor, enfim. Tem bastante conteúdo aqui no canal que a gente está trazendo para vocês poderem melhorar aí a vida financeira de vocês. Vou ficando por aqui e deixo como sugestão esse vídeo que o próprio YouTube escolheu especialmente para você.